tanto no norte quanto no sul, que defendiam uma ideia de que essa questão racial a gente vai resolver da seguinte maneira: nós vamos pegar os negros, colocar num barco e devolver para a África, levar para o Brasil. A Libéria foi fundada dessa maneira. Era um território africano, foi comprado pelos Estados Unidos e levou para lá terra para pessoas livres. A capital é Monroe, em homenagem a James Monroe, presidente dos Estados Unidos da época. E por variadas razões as pessoas faziam isso. Tinha gente que fazia isso com uma ideia religiosa nobre, de que a religião de fato, ela preza pela igualdade, não pode fazer essa maldade com os outros. E tinha gente que fazia, não, eu não quero essas pessoas perto de mim. E tem alguns escritos que defendem até uma ideia de que, pô, gente, as mulheres brancas preferem namorar os homens negros do que nós. Então, a gente precisa tirar esses caras daqui. Então, tinha uma série de razões que levavam as pessoas a defender as ideias abolicionistas e as ideias escravistas. Mas, iniciando a guerra, se inicia o processo de vamos armar nossas tropas, vamos organizar nosso exército. Os Estados Unidos não tinha grandes homens no momento, no exército, mas o principal general, que se tinha um grande nome, era o Winfield Scott. Ele tinha atuado na Guerra Mexicana-Americana, que tinha terminado ali em 1848, se eu não me engano. O Winfield Scott estava tão gordo que ele não conseguia montar num cavalo mais. Então, beleza, o Lincoln não tinha gente no exército dele para que ele pudesse liderar os seus homens. Então, beleza. O Winfield Scott declarou uma vez, então, se eu pudesse dizer pro Lincoln um general respeitado aqui dentro, que fosse liderar, então seria um tal de Robert E. Lee. O Lee era o cara que tinha sido mandado para conter o John Brown quando ele fez aquele ataque ao Arsenal. E o Robert E. Lee se encontrou com o Lincoln. Só que na conversa ele decidiu, não, Lincoln, eu não vou ajudar, porque era nesse momento e outros estados do Sul vão aderir à Confederação ou não? E ele era da Virgínia, que era o mais rico estado do Sul e que abraçou os Estados Confederados. E o Lee escolheu defender o seu estado ao invés de defender o seu país, defender os Estados Unidos. Então ele decidiu então atuar para os confederados. O Lincoln não tinha um grande general para chamar de seu naquele momento. Então foi muito complicado nesse momento. Contando com poucos homens, a maioria no oeste, inclusive, nem estava na região. Washington DC, a capital, fica entre Maryland e a Virgínia. Fica perto do território dos confederados. Então ele não tinha... Quem que é esse? Esse é o Sherman, né? Esse é um dos generais da União. Esse é o William Tecumseh Sherman. Ele depois veio a ter uma atuação na guerra muito memorável. E nesse primeiro momento, o Sherman foi um dos poucos generais que disse: galera, vocês estão achando que essa guerra vai durar 90 dias? Vocês estão doidos, essa guerra vai durar anos. O Sherman aí, ó, velho caduco. Sabe nada? Achando que a guerra vai durar muito tempo. Esse cara aí tava certo. Então o Lincoln teve nesse primeiro momento uma questão de organizar seu exército. Beleza, chamou 90 mil cara, chamou 75 mil cara. Era um recruta, é gente que não tem experiência de guerra. O que vai fazer então? Era necessário, então, organizar esses homens, treinar os caras, armar os caras. O Sul fez a mesma coisa. Quando o Norte começou a chamar essa grande quantidade de gente para atuar na guerra, também chamou uma grande quantidade de pessoas para se alistar. E veio tanta gente que eles não tinham como alimentar essas pessoas, não tinham como vestir essas pessoas. Eles dispensaram uma galera. Nossa. Muita gente. E a maioria, gente que não possuía nenhum escravizado. É gente que só foi lá, mas eu vou defender isso aí. Gente que foi para fazer essa defesa. E a primeira grande batalha da guerra acontece na cidade de Manassas, quando os exércitos do Sul percebem que tá vindo um ataque para a região de Richmond, Virgínia. O presidente confederado Jefferson Davis foi eleito em Montgomery, Alabama, mas a capital foi transferida para Virgínia, que era o mais rico dos estados. Então, Lincoln pensou, vamos conquistar a Virgínia, conquistar Richmond, e aí resolvemos a coisa rápido. O exército confederado, então, vai até Manassas, e ali tem o primeiro grande encontro de tropas confederadas e tropas da União. Se não me engano, são 30 mil homens para cada lado, assim, tá até meio parelho. E gente, que assim, gente, vai ter a grande batalha que os caras vão se encontrar. Vamos lá ver, pô. Montaram um piquenique, foram lá assistir. Porque vai acontecer na planície, cara, tem umas montanhas aqui, a gente senta, estende a toalha aqui. E foi uma pancadeira generalizada, que aí todo mundo viu, gente, essa guerra aqui não é normal não, vai ser isso aqui, a nossa guerra, vai ser isso aí. Foi uma guerra muito braba. Um dos caras, um fazendeiro chamado Wilmer McLean, liberou a casa dele para ser um quartel-general. Tacaram uma granada na casa do cara, explodiu tudo lá, o velho vazou. Não, chega, eu vou fugir dessa guerra para ir para um lugar mais calmo. E foi para Appomattox, um outro lugar. Então, assim, pelo temor que o Wilmer McLean teve de que, cara, essa guerra de fato vai ser uma guerra muito violenta. O Norte chama essa batalha de
Como é que é o nome? Não é? Raging Bull é o filme. Raging Bull é a Touro Indomável. Bull Run, a primeira batalha de Bull Run. O Sul chama de Batalha de Manassas. Então a gente já vê aí que o quê? Tanto o Norte quanto o Sul têm visões diferentes acerca do mesmo conflito. Uma coisa que acontece em outras guerras também. Mas a partir dessa batalha de Bull Run, se vê não. Essa guerra não vai durar 90 dias. Essa guerra vai ser mais violenta do que já foi. E se viu que o quê? As táticas militares não estão acompanhando a evolução do armamento militar, do desenvolvimento. Ainda acontece aquelas batalhas que o quê? Uma fila de um cara aqui, outra fila de outros caras aqui, vocês atiram e depois nós atiramos. Tá. Gente, esse tipo de tática estava totalmente obsoleta em 1861. Totalmente. Então morreu muita gente. E a medicina não estava desenvolvida ao ponto de tratar os feridos. Tomou um tiro no braço, meu amigo, amputa. Tiro na perna, corta fora. Tiro na barriga, tem que fazer. Tu vai ficar sangrando aí até morrer. Então, tem fotos depois da guerra que mostram o quê? Que no fim da batalha, os mortos estão deitados e com a camiseta pra cima, assim. E aí você pensa, pô, talvez os caras foram lá revirar os mortos, passar e tudo, mas não, é que o cara tomava um tiro e ele mesmo tentava procurar onde é que ele estava ferido pra ver se ele ia morrer ou não. Então se viu que essa guerra ia ser uma guerra extremamente violenta a partir da Batalha de Bull Run, por conta do desenvolvimento do armamento que estava sendo muito mais rápido do que de fato as táticas militares do período. Será que é uma representação essa dessa batalha? É? Isso daí. Batalha de Bull Run. Cavalo, canhão... o que é? Baioneta que os caras usavam? É um mosquete. Mosquete? Mosquete, exato. Como que é o funcionamento? É aquele mosquete, que tinha que recarregar? Exato. Tem que recarregar, ele tem uma lança na frente, aí a lança é por quê? Porque primeiro pode chover. Né? Então, a pólvora na época, eles tinham que carregar em saquinhos. Você vê isso nos filmes, né, cara? Que coisa primitiva, né? Pois é, aí aquela lança na frente, porque, cara, eu tô carregando minha pólvora aqui, são vários saquinhos. Aí pra dar um tiro, o que você tem que fazer? É uma arma enorme, né? Você põe ela de pé, aí você tem que abrir esse saquinho de pólvora, jogar dentro daquilo. Do cano? Tem um pistãozinho pra você pressionar um pouco, não pode pressionar demais, né? Mas pressionar a pólvora ali. Tem que tirar depois o cano de novo, acender com um fósforo ou com alguma coisa o cano da arma, né? E aí atira, aí depois que atira, às vezes você tem que limpar, porque pode ficar um monte de estilhaço naquilo, você tem que pôr a bolinha, né, do tiro. Você pode ter que limpar aquilo para colocar o outro saquinho de pólvora, etc. Nossa. E aí, nesse meio tempo, se alguém muito bem treinado no uso desses mosquetes conseguiria dar 4 tiros por minuto, se o cara fosse muito bom no que ele tá fazendo. Tem que ser muito bom. Só o tempo que você demorou pra falar. Exatamente. Já veio um cara que com uma faca já te matou. Já. Exatamente. Mas é por isso que tinha essa ponta. Porque pode acontecer duas coisas. Pode chover e aí todos os seus saquinhos de pó, porque não existe o plástico, né? Você vai pôr a pólvora onde? Então vai molhar. Então, se começar a chover, a arma pode falhar, você não pode contar com ela. Aí você tem que espetar a pessoa, ou se dependendo da distância entre você e eu, não dá tempo de eu recarregar a arma, e vai na espetada mesmo, né? Então, esse mosquete é a tecnologia que começa a guerra, mas era o que eles tinham infraestrutura para produzir mais, no começo da guerra. Mas já existia uma outra tecnologia, muito mais sofisticada de arma, só que ela ainda era pequena, eram armas muito mais caras, então tinha poucas disponíveis, era uma tecnologia muito mais sofisticada, então você não contava com elas. Mas ao longo da Guerra Civil elas vão ganhando cada vez mais espaço. E os Estados Confederados, embora assim, no começo, é isso, olha, eu tô pedindo independência. Ao pedir independência, não era claro se ia ter guerra. Claro, já tinham vários vetores apontando para a guerra, não foi exatamente uma surpresa para ninguém, mas a princípio pode ser que os Estados do Norte, cara, falam, ó, não vamos puxar a Guerra Civil. Né? Poderiam decidir isso. Inclusive, o Brasil passou por isso também, né? Quando teve a ditadura militar, falaram, olha, a gente sobe com os exércitos do Sul, se não me engano, né? Mas aí decidiram, falando, não, eu não vou manchar minhas mãos de sangue. Teve esse momento. Teve um acerto ali que o Tancredo Neves acertou com o Brizola. Ali, e aí o Brizola, tá, beleza. Falou que não vai se envolver nisso. Vamos resolver na maciota.